Olá! Hoje a gente vai mergulhar na vida de uma figura simplesmente fascinante, José do Patrocínio Filho, mais conhecido como Zeca. Pensa num personagem central do Brasil ali no comecinho do século XX. A vida dele foi um verdadeiro rodamuinho, misturando diplomacia, muito escândalo e, claro, cultura. E para começar, vamos direto para o ponto mais tenso da vida dele. Uma situação que, sinceramente, parece coisa de filme, ainda mais se tratando do filho de um herói nacional. 403. Esse é o número de dias. Imagina só, mais de um ano que o Zeca Patrocínio passou trancado numa prisão britânica em plena Primeira Guerra Mundial. E o pior, correndo risco real de ser executado. É isso mesmo. A nossa história sobre ele não vai começar com o nascimento, não. A gente vai direto para o capítulo mais perigoso da vida dele, lá dentro da famosa prisão de Reading. Aliás, a mesma que um dia teve Oscar Wilde como prisioneiro, só para ter uma ideia do lugar. Então, a acusação era pesadíssima. Ele foi detido pelo Scotland Yard, acusado de espionagem para a Alemanha. E o contexto? Plena Primeira Guerra Mundial. Ele era um diplomata brasileiro, em missão oficial, viajando da Holanda para Londres com uma mala diplomática, e de repente, pá, é preso. A suspeita era que ele estava usando a posição dele num país neutro para vazar informações para os alemães. A grande pergunta é: como é que o filho de um dos maiores heróis abolicionistas do Brasil vai parar numa enrascada dessas? Para entender o prisioneiro, a gente precisa voltar e entender as origens dele, que eram, no mínimo, extraordinárias, e a pressão que ele carregava desde o berço. Então vamos dar uma olhada nesse legado. Porque para entender o homem acusado de espionagem, a gente precisa conhecer o pai dele, o famoso Tigre da Abolição. E o que o Zeca herdou foi uma mistura de muito privilégio, mas também de um conflito gigantesco. Olha só que união improvável para a época. De um lado, o pai, José do Patrocínio, o Tigre da Abolição, filho de uma escrava alforriada com o vegário branco. Um ícone nacional, a voz contra a escravidão. Do outro, a mãe, Maria Henriqueta Senna, uma mulher branca da elite agrária. O casamento deles, claro, foi um escândalo social imenso. E o Zeca? Bom, ele era o fruto vivo dessa contradição, a cara de um novo Brasil que estava nascendo. Então, ele aprendeu, desde muito cedo, que a vida é uma espécie de palco, sabe? E que a atenção do público, isso era uma moeda valiosíssima. Ele cresceu numa casa que era praticamente o QG dos intelectuais progressistas da época. A infância dele foi toda mergulhada em política, e isso foi moldando a personalidade dele para essa vida pública. Ok, agora que a gente já entendeu um pouco de onde ele veio, vamos voltar para a prisão. Porque o Zeca não só sobreviveu àqueles 403 dias, ele fez algo genial. Ele transformou a própria desgraça numa performance, numa arma a seu favor. Olha só essa linha do tempo, que loucura! Em 1917, ele é enviado para um posto diplomático na Holanda, que na época era neutra, mas um verdadeiro ninho de espiões. Aí, entre 1917 e 18, ele é preso no Reino Unido e fica lá encarcerado por 403 dias. E quando a guerra acaba, em fevereiro de 1919, ele é deportado para o Brasil. Mas o que poderia ser o fim, na verdade, vira um retorno triunfal. E como ele fez isso? Bom, foi uma aula de marketing pessoal, antes mesmo de existir esse termo. Primeiro passo. Ainda no navio, antes mesmo de pisar no Rio, ele já deu uma coletiva de imprensa super dramática. Segundo, ele virou o jogo completamente. Deixou de ser o traidor para ser o mártir, o patriota que sofreu na mão dos britânicos. E o grande finale, ele começou a publicar as memórias da prisão em capítulos, num jornal de grande circulação. Criou uma verdadeira novela, uma lenda heróica que o povo simplesmente devorou. Então, agora ele estava de volta ao Brasil, livre, famoso e com talento nato para o espetáculo. O que ele fez? Canalizou toda essa energia para uma nova carreira e virou um dos grandes nomes da cena cultural do Rio de Janeiro daquela época. Ele mergulhou de cabeça no mundo do teatro de revista. Para quem não conhece, era o grande gênero popular do Brasil nos anos 20. Eram espetáculos que misturavam tudo: música, comédia, cenários gigantescos, as famosas vedetes e, o mais importante, muita sátira política e do cotidiano. Era, assim, o palco perfeito para a sagacidade do Zeca e para o jeito dele de entender o que o público queria ver. E ele não era só um autor, não. Ele foi cofundador de uma companhia de teatro de muito sucesso, a Companhia Trololô.
Ele era o diretor artístico, o cara que dava as cartas. Diziam que ele fazia questão de escolher pessoalmente as coristas. A companhia dele virou uma febre ali na Praça Tiradentes, que era o coração do teatro carioca. Ele realmente virou um produtor, um showman e ajudou a moldar a cultura do Rio. Mas por mais incrível que pareça, o legado mais duradouro dele não veio da diplomacia, nem do teatro, nem da literatura. Veio de um lugar completamente diferente: o mundo do esporte. É aqui que ele vai criar um termo que, até hoje, define uma das maiores paixões nacionais. Pois é, depois de toda essa vida de intriga internacional, de literatura, a contribuição mais duradoura dele para a cultura brasileira foi outra coisa. Fla-Flu. Só isso. 2 sílabas que para qualquer brasileiro significam uma coisa: a maior, a mais tradicional rivalidade do nosso futebol. O clássico entre Flamengo e Fluminense. Mas como foi que ele inventou esse nome? A história é ótima. Em 1925, um time misto de jogadores do Flamengo e do Fluminense venceu o Campeonato Brasileiro de Seleções. Esse combinado Fla-Flu virou uma espécie de herói nacional. O Zeca, com aquele faro incrível para a cultura popular, percebeu o potencial daquilo. O que ele fez? Escreveu e produziu uma peça de teatro de revista chamada Fla-Flu. Foi um sucesso estrondoso. Ao colocar esse nome nos letreiros luminosos do teatro, ele simplesmente oficializou o termo. Transformou uma gíria do esporte numa marca, num ícone cultural. E o mais interessante é que a peça Fla-Flu foi só uma parte da produção criativa dele. Se a gente olhar aqui, dá para ver a variedade. Ele escreveu um romance lá atrás, Mundo, Diabo e Carne, que explorava a moralidade na cidade. Em 1925, mesmo ano de Fla-Flu, ele fez Verde e Amarelo, uma peça supernacionalista. E teve também a Zig Zag, outro sucesso de bilheteria. Ele ia do sério ao popular com uma facilidade impressionante. Mas essa vida intensa e boêmia teve um preço. O ato final dele foi um retorno à Europa. Ele morreu em Paris em 1929, com apenas 43 anos. Um fim precoce, longe de casa, para uma vida que foi vivida o tempo todo no limite. E até na morte, ele continuou sendo um espetáculo. A Embaixada do Brasil teve que pagar pelo translado do corpo dele de volta para o Rio. Foi um último grande evento público para o filho pródigo da cidade, um testamento final da marca que ele deixou. Então fica a pergunta, né? Diplomata, showman, suspeito de espionagem? Será que a maior performance de Zeca Patrocínio não foi, na verdade, a própria vida dele? Ele foi a personificação das contradições de um Brasil que estava tentando se encontrar. E a história dele nos lembra de uma coisa: muitas vezes, a grande história, com H maiúsculo, é moldada por esses personagens, os simplesmente inesquecíveis.